Sejam muito bem-vindas a mais um aulão para psicopedagogas. E hoje o nosso tema será... Será? Olha... Como divulgar o meu trabalho? Perfeito, Márcia está antenadíssima. É isso, a gente vai falar desse processo da gente se mostrar, da gente se divulgar. E a gente sabe que isso é um desafio, né, meninas? É um desafio. Quando a gente vai pensar aí no conceito histórico, no posicionamento feminino historicamente, a mulher ela não se mostra. Se mostra muito menos quando é para falar do seu trabalho, para falar do seu potencial. Então, a gente aqui vai quebrar algumas barreiras, a gente sabe que a gente vai trabalhar algumas coisas aqui que muitas vezes têm a ver com a nossa história, tem a ver com esses nossos processos internos. Mas é fundamental para a psicopedagoga, hoje em dia, fazer um movimento de se divulgar, de mostrar um pouco mais sobre o seu trabalho. E é sobre isso que a gente vai aproveitar aqui o encontro de hoje para conversar um pouquinho. Tá? Eu sou a Alana Cineiro, sou psicopedagoga, já tenho um tempinho aí na estrada, tenho mentorado muitas outras psicopedagogas nesse processo de impulsioná-las a irem para a atuação clínica, faço as supervisões, os grupos de estudos, ou seja, eu estou de mãos dadas aí com muitas psicopedagogas há um tempinho, trabalho na formação em psicopedagogia em pós-graduação, então assim, esse universo é o que eu tomo banho de manhã, o que eu me cubro à noite, né? Realmente é o que eu vivo, é o que eu respiro. E agora ainda, né, dentro desses últimos 3 anos, eu estou à frente da Associação Brasileira de Psicopedagogia como presidente desse último triênio, está terminando agora, no final de 2022. Então, realmente é um universo que eu, né, tenho assim, bastante contato. E, ao longo do tempo, vou me desafiando sempre para saber um pouquinho mais, sempre para me aprofundar um pouco mais. A gente já teve 3, esse é o terceiro aulão, esse é o nosso terceiro encontro. O primeiro a gente falou sobre gerenciando o consultório, então falamos uma questão um pouco mais para as finanças, um pouco mais para essa organização prática, porque é algo difícil para a gente. Muitas vezes a gente quer ir para a prática, a gente quer ir para a atuação, mas a gente fica no sonho do ajudar, no sonho do auxiliar, do contribuir para o deslocar do processo, né, de dificuldade de aprendizagem, mas a gente esquece que a gente precisa desenvolver uma mentalidade de empreendedora. A gente precisa entender que a gente está ali lidando com dinheiro, que a gente precisa se organizar, a gente precisa ter toda, né, um diferencial para que aquilo dê certo, para que a gente não se frustre. Então, a gente falou sobre isso, depois a gente falou, o primeiro foi o gerenciando e depois foi o montando o consultório, né? O segundo aulão foi sobre essa montagem. E também tem muitas questões aí que as pessoas acham que precisam comprar de tudo nesse início, precisam fazer, né, um investimento muito alto, e a gente desconstrói um pouco isso, trabalhando a psicopedagoga como o maior recurso desse consultório e o seu atendido. Então, entendendo que o espaço clínico, como um espaço terapêutico de atuação, ele precisa, né, estar ali sempre trabalhando autonomia, autoria, ele evidenciando o desejo de quem aprende. Então, a gente teve esse processo dentro desses aulões iniciais, e hoje a gente vai conversar aqui sobre esse processo de se divulgar, desse se mostrar. Quem não assistiu os outros aulões, pode me mandar lá depois, né, um alô, que a gente manda o link, ficou gravadinho também, assim como o encontro de hoje. E é isso, não fica divulgado amplamente, mas para quem pede, a gente circula ali, que é uma forma da gente ir acompanhando, tá? Meninas, vocês gostariam de fazer alguma pergunta sobre mim? Vocês gostariam de falar alguma coisa, alguma curiosidade? Querem saber algo? Este é o momento, hein? Vamos lá. Burro. Oi, Márcia. Eita, não, desculpa. É que meu filho fez um desenho aqui, que é para... Eles estão estudando o RR, aí tem um nome assim, burro. Ele fez um desenho que não se parece com burro. Aí Menina, você pare de trabalhar a criatividade do ele. O burro é dele, ele faz do jeito que ele achar. Não diminua isso, por favor. Essas mães professoras é um problema, né, gente? Parece com burro, tá parecendo com, sei lá. Maravilha, Márcia, fica à vontade aí fazendo. E é isso, né, meninas? Quantas de nós a gente se divide mesmo entre esses papéis, né? Minha filhota também está aqui do lado, assistindo aqui uma TVzinha, que meu marido ainda não chegou para buscar. É isso, né? Esses muitos papéis que nos atravessam e a gente vai ali, né, nos virando mesmo, né? Buscando ali. Vi que a Alessandra também está com o filhote ali do lado, e é isso que faz parte. E a gente mostra que a gente consegue
também desenvolver o nosso lado profissional, sendo mães, sendo esposas, companheiras, irmãs, a gente dá conta disso, a gente só precisa se cuidar, a gente só precisa se olhar com amorosidade e muitas vezes, né, nos impulsionar, porque às vezes outros papéis acabam, né, exigindo um pouco mais, e aí às vezes se afirmar como profissional é desafiador. Então, literalmente esse o desafio, né? Que a gente se autorize dentro de todos os papéis que a gente pode exercer. Mães, companheiras, profissionais, só basta ali uma organização nessa bossa toda para a gente começar, tá? Se autorizar, porque a gente pode muito, merecemos muito. Maravilha? Ai, gente, desculpa. Não, por favor. Fique tranquila. Meninas, alguma pergunta? Querem saber algo específico? Falar de alguma coisa? Não? Vamos começar? Pode começar. Maravilha, então vamos lá. Alana, depois eu queria só que você falasse um pouquinho da mentoria, mas não agora, nesse momento, mas... Ah, ótimo, falo sim. Se você quiser no finalzinho, só peço para me lembrar, tá, Tereza? Que eu engato aqui, começo a falar, aí no finalzinho, tá? Meninas, quando eu posso compartilhar a tela, eu não consigo ver todas vocês, porque fica diminuído aqui do lado. Se quiserem falar alguma coisa, conversar, por favor, tá? Liga o microfone e já pode ir fazendo aí a sua colocação, porque pode ser que eu não veja vocês por conta da tela compartilhada. O objetivo do encontro é que a gente tente aí ao máximo em 1 hora terminar aqui o nosso bate-papo. É desafio, porque a gente sabe que, né, manter ali o horário é sempre algo que a gente busca estender, as coisas, né, passam, mas a gente sabe que é uma quinta-feira à noite, a gente tem outras coisas, então é estudar e seguir a vida. Então vamos tentar aí fazer esse movimento para a gente concluir em 1 hora, tá bom? Vocês ficam aí, né, com esse canal aberto comigo para a gente conversar nas redes sociais, para a gente ir trocando. Quem já tem aí o meu WhatsApp, quem não tem, depois é só pedir. A gente já faz aí essa ponte. E quero aproveitar para convidar vocês também para os ciclos formativos. Os ciclos formativos estão acontecendo 1 vez por mês, aos sábados pela manhã, tá bom? A gente já tem a data, vai ser no dia 22 de outubro, é de 10 às 11h30, meio-dia, tá bom? A gente tem feito aí esse encontro, aí tem certificado, uma coisa ali um pouco mais, né, estruturada. E dentro do grupo do WhatsApp a gente circula os PDFs, os artigos, o material que a gente fala, tá? Vale muito a pena e é um espaço de troca muito rica também, que a gente vai estabelecendo aí as conexões nessa rede de psicopedagogos. Maravilha? Então, simbora, vamos lá. Só um minutinho. Todo mundo vendo? Maravilha. Então, vamos lá. Hoje o objetivo é a gente falar, né, divulgando meu trabalho como psicopedagoga. Então, sair da formação, concluir essa etapa, porque a gente só pode começar a atuar a partir do momento que nós estamos formadas, a gente tem essa ética profissional. E aí, o que a gente faz? Como é que a gente começa esse movimento para se mostrar? É muito importante que a gente tenha uma rede social, tá? Vai ser o primeiro ponto que a gente vai falar hoje. A rede social em si, possivelmente não vai nos trazer muitos clientes. Não é a rede social que vai captar vários clientes para a gente, tá? Isso vocês podem já ir pensando. A maior parte dos clientes que vão chegar para a gente são nas indicações. São nos movimentos que as pessoas vão passar umas para as outras. Terapia funciona muito assim, tá, gente? Não é que não chegue, pode até acontecer de chegar assim pela rede social, mas o maior número, né, o maior quantitativo é no movimento das indicações. Gente, quem puder fechar o microfone, eu não estou vendo todo mundo aí, tá? Deixa eu ver aqui se eu ajudo, que aí a gente concentra aqui um pouquinho. Acho que está todo mundo no mundo. Vê aí depois, por favor. Agradeço. Vamos lá. Então, as redes sociais, elas vão nos ajudar justamente neste movimento. Por quê? Hoje em dia, vocês vão ao médico sem pesquisar quem é esse médico antes? Não. A gente não vai mais a nenhum profissional, virou um hábito, a gente procura um profissional, mas primeiro a gente quer saber quem ele é. Então, as redes sociais, elas vão servir para nos mostrar, para mostrar quem nós somos, ok? Então, a partir da rede social, você vai buscar mostrar ali um pouco do seu trabalho, um pouco de quem você é. As pessoas dão um Google hoje em dia, né? Vão lá, digitam no Google o nome da pessoa para saber quem é. E
né, majoritariamente, o Google já coloca o Instagram como sendo ali a primeira fonte, o primeiro link para procurar as pessoas. Então, por isso é importante a gente ter uma rede social. Uma pergunta que sempre aparece é se a gente precisa ter uma rede social profissional, ok? Hoje em dia, deixa eu dar um golinho aqui de água. Hoje em dia, a gente já compreende que as pessoas, elas não se conectam apenas ao profissional, elas se conectam ao ser humano. Então, a rede social, é interessante que ela sempre pincele alguma coisa da sua vida, né, da sua particularidade. Então, se você não tem, assim, aquele desejo de uma rede social privada, que você posta muitas coisas para as famílias e tal, às vezes você pode manter aquela mesma rede social, né, ou seja, aquele mesmo perfil, sem fazer outro. Mas se você tem um cunho, né, um pouco mais particular, gosta de dividir coisas, às vezes, um pouco mais íntimas, ou só para sua família, aí, ok, você fazer um perfil profissional, tá bom? Acho que foi. Então, a gente vai ter, né? Dentro desse movimento de uma rede social, é bacana que você coloque o seu nome ligado ao que você faz, ou seja, né? Ligado à psicopedagogia. Vocês viram como é que é o meu? O meu nome é psicopedagoga Alana Cineiro. Às vezes eu troco, né? Às vezes eu boto mentora Alana Cineiro. É esse o movimento. Você vai sempre colocando, né, o seu nome relacionado. Pode ser a Alana Cineiro, psicopedagoga. Vocês vão sempre fazer ali uma jogadinha já no próprio nome, porque isso ajuda na busca, isso já identifica de primeira, tá, meninas? Outro ponto bacana é que vocês precisam de uma boa foto de perfil. A foto do perfil, ela precisa ser centralizada e uma foto mesmo. Muitas vezes a pessoa pega e coloca, eu fiz uma logo, eu vou botar a minha logo como foto de perfil. Não, pessoal. O perfil ele precisa ser humanizado, então tem que ter um rostinho da gente, tá? Outro ponto importante é você botar uma biografia estratégica. Ou seja, o que você faz, ok? A sua atuação, o que você está se colocando, o que você acredita. Às vezes, colocar uma frase de alguém que você admire. Então, aquela famosa bio, né? Ali a bio, você vai sempre colocar essa questão, né, dessa biografia já voltada para essa atuação. Dentro dessa bio, você também vai botar os seus contatos, ou seja, como é que chega até você. Hoje em dia tem aquela árvore de links que você pode colocar, ou se você tiver um site, ou se não tiver nada disso, não tem problema. Bota o seu número ali, de qualquer modo, que vai fazer chegar até você também, tá? Você precisa fazer postagens regulares. Gente, postagens regulares não significa ter que postar todos os dias, não. Hoje em dia, o meu objetivo no Instagram, né? Ou seja, eu faço muito mais coisa no virtual, muito mais coisa no online, eu acabo postando muito mais vezes. Mas quando era aquele objetivo de simplesmente me mostrar inicialmente, eu postava uma vez por semana e super funcionava. Eu botava uma meta, todas as terças-feiras eu fazia um post relacionado a alguma coisa da aprendizagem e funcionava, tá? Então, fiquem atentas a isso, que vocês não precisam fazer essas postagens assim, de algo que fique ali, né, com gente que posta todos os dias. Uma vez por semana, tá ok, tá? Tá tudo bem, pessoal? Estão acompanhando? Tá indo aí? Tá? Maravilha, tá? Gente, quando a gente fala de postagens, eu quero deixar para vocês um ponto que é muito importante a gente refletir, que é o nosso código de ética, tá? No Código de Ética do Psicopedagogo, que é um documento que está no site da BPP Nacional, disponível para todos os psicopedagogos, vocês fiquem à vontade para poder buscar esse documento. Se vocês não encontrarem, entrem em contato comigo, eu mando para vocês, ele está lá aberto, foi reformulado há um tempinho, e ele faz a gente refletir muito sobre essa questão. A gente não posta foto de criança em rede social. Os nossos clientes, eles não aparecem. Mas, Alana, é um jogo muito bacana, só a mãozinha. Não, nem a mãozinha. Você, quando vai ao terapeuta, ele tira a foto sua. Peraí que eu vou tirar uma foto nossa aqui hoje, que o atendimento foi muito legal, que a gente fez uma terapia muito bacana.
Não, isso não acontece. A gente precisa refletir eticamente sobre esse aspecto da nossa atuação. A gente não expõe criança. Pode aparecer a nossa mão, pode aparecer o jogo, pode aparecer o que você estava se propondo a fazer, mas de forma alguma a criança, o nosso atendido, né, os nossos clientes, eles entram. Então, é importante a gente ter esse detalhe relacionado ao nosso código de ética, tá? E é bacana também a gente ter ali uns stories, né, que apareçam de vez em quando. Então, assim, um story regular, foi para o consultório, vai começar a atender, faz uma chamada, posiciona, tira uma foto do ambiente. Depois esse story pode se tornar uma postagem para o feed, tá bom? A gente vai fazendo aí esse movimento dentro dessa rede social que vai ali chancelar, que vai dizer para o mundo o que é, né, esse primeiro movimento da nossa divulgação. Maravilha, meninas? E aí? Vamos lá, vamos trocar aqui. Tem alguma pergunta, alguma dúvida, algo que vocês gostariam de acrescentar? Ai, meninas, uma de cada vez, todo mundo falando junto assim, eu não dou conta. Alana, essa questão das postagens no Instagram, ela tem que seguir uma ordem, por exemplo. Hoje eu quero falar sobre desenvolvimento da criança. Aí na segunda postagem, porque assim, por exemplo, hoje eu falo de dislexia, aí amanhã eu falo de desenvolvimento humano, aí volto para os transtornos. Tem que ser assim aleatório ou tem que seguir uma ordem? Você que vai fazer o seu cronograma de postagens. Você vai pegar ali o que você entende como uma possibilidade bacana de algo que você gostaria de desenvolver, o assunto, e você vai postando de acordo com a sua, né, com o seu desejo. É bacana a gente fazer uma postagem de apresentação nossa, às vezes você pode contar um pouco da sua história, da sua formação, botar o rostinho, uma foto sua no consultório, uma foto sua, né, estudando. É bacana. Isso aqui é fantástico para a gente divulgar. Vocês estão se aprimorando. Numa quinta-feira à noite, se propondo a estudar. Botem isso como um post para vocês. Isso mostra que vocês estão investindo. Ou seja, é uma profissional que está ali na busca, que está se alimentando, que está... Então, assim, tudo, meninas, vira algum tipo de conteúdo, mas é aquele pensamento que vocês estão mostrando, né? Sempre algo que vai reverberar na atuação de vocês. Ou seja, quando um responsável, quando alguém for ali, der uma olhada na rede social, vai olhar o quê? Opa, olha que profissional que se qualifica, ela não parou de estudar. Olha, uma profissional que conta a história dela, que história bacana, né? Respeito. Olha que interessante, ela usa o lúdico no atendimento. Então, vocês vão buscando ali que eixos vocês gostariam de mostrar, que representam como vocês atuam, e aos poucos vocês vão se posicionando, tá? Eu acho bem bacana. É interessante quando a Márcia fala aí dessa postagem, vou falar sobre dislexia, vou falar sobre... Bacana, podem falar sobre isso, sim. Gente, mas cuidado, porque às vezes fica um pouco maçante, tá? Muita gente fala sobre isso. Muita gente fica falando sobre isso. Então, assim, é interessante também colocar, às vezes, uma coisinha diferente, né? Quais são os ganhos, né? Como que o psicopedagogo atua auxiliando a dislexia, né? Uma criança com dislexia. Quais são os ganhos? Tô falando aqui agora, né, gente? Pensando com a língua, como eu brinco, né? Mas, assim, buscar também essa inovação, uma coisinha diferente, tá? Para vocês não ficarem ali no mais do mesmo. Mas também, meninas, o bacana é começar, tá? Não precisa, um dia eu vou fazer algo muito diferente, aí um dia eu posto. Não, senão a gente cai no perfeccionismo, senão a gente cai no eu preciso me aprimorar um pouco mais, e a gente não começa. O objetivo é a ação a partir de agora. Então, a Márcia ainda está estudando psicopedagogia, Márcia não botou o sobrenome aí, eu vou, né? Não vou ter como, vou ter que falar Márcia mesmo. A Márcia, que não é a Lima, ainda está estudando. Ela já pode colocar nas redes sociais dela que ela é uma estudante de psicopedagogia. E o que ela está aprendendo enquanto ela estuda? Ela já está cativando ali o pessoal, ela já vai falando sobre os movimentos dos estudos. E daqui a pouco, quando ela se formar, pronto, agora a etapa é outra. Você não precisa estar com tudo concluído, você já consegue ali de forma honesta, clara, né? Trabalhando com transparência, já ir mostrando o que vocês estão fazendo, tá? Acho que ela ia fazer a mesma pergunta, né? Filho tá liberado. Filho, assim, você não pode botar é do filho dos outros, tá, gente? Os nossos filhos, minha filha aparece pra caramba nas minhas redes sociais, posto muito, às vezes, né, eu fazendo as coisas, as minhas mãos, já botei meu marido para jogar, já tirei foto dele, da mãozinha dele fazendo, que eu queria mostrar, isso tudo tá liberado. Mas uma coisa que muitas vezes perguntam é, mas o meu cliente, o responsável autorizou, posso postar? Não, nem com autorização.
tá, meninas? Por quê? A gente só usa foto de atendimento para meios científicos, ou seja, para divulgação em congresso, para estudo de caso. A gente não usa para divulgação, tá? E principalmente na rede social do profissional. Fala, Vera, querida. Oi, Elana. E quando é a própria mãe que posta a foto? É ela. É ela que está postando, aí é com ela, não é você. Vamos pensar no seu papel como profissional, o que você está querendo passar para os outros. Uma vez, eu tive um cliente que chegou para mim, e ele era atendido por uma outra pessoa, e ele, depois de um tempo já dentro de atendimento, ele me relatou que a mãe tirou ele, porque a outra psicopedagoga postava fotos das mãozinhas dele jogando. E a mãe reconheceu na rede social que a mão era do filho, e ela não gostou. Então, assim, muito tempo depois, eu não sabia, né? Eu sabia que ele não tinha continuado lá com a outra e tal, mas olha isso, né? A mãe reconheceu a mãozinha e fez a escolha de tirar. E se você parar para pensar, né, gente, quem chega para um atendimento psicopedagógico está no estágio de sofrimento, está passando por uma dor, seja mais leve, mais profunda, não é algo que está tranquilinho, está precisando de ajuda. E aí você vai mostrar na rede social quem você está ajudando, quem está sofrendo, que mensagens você está passando com isso? Né? Porque fica uma mensagem ali pelo fundo, né? Ou seja, vem para cá, eu acolho você, mas eu mostro para os outros, né? É algo que a gente precisa realmente pensar, tá, gente? Então, são pequenos detalhes, e é isso, né? A pergunta da Vera é muito pertinente, porque a gente não dá conta do que os outros vão fazer. Tem um monte de profissional por aí fazendo isso, mas a gente vai dar conta do que a gente faz. A gente vai dar conta do que... Ah, mas até então eu fazia, não tem problema, a partir de agora eu não faço mais. A partir de agora eu já tenho consciência disso, já estou com essa informação, né, posse dessa informação, e vou mudar a minha estratégia a partir de agora, beleza? Ah, Alana, precisou pagar tudo que eu fiz? Tudo não. Talvez se estiver mostrando um pouquinho, uma mãozinha ali a mais, uma coisinha que você acha que, né, que está passando além, apaga, porque realmente isso pode te comprometer. Por quê? Que imagem você está passando para esse responsável que vai te procurar? Né? Que você expõe quem te busca, né? Quem está ali no processo com você. E eu sei que ninguém quer passar esse tipo de imagem, né, gente? Tenho absoluta certeza, tá? Mais alguma pergunta? Mais alguma consideração? Sim, eu quero fazer. Então, como você falou, eu me apresentei, eu estou cursando, porém eu sei que não precisa, mas eu estou fazendo um estágio, vamos dizer assim, com uma amiga minha, que ela tem um consultório, e estou pedindo ela para ter essa experiência, para saber como é o desenvolvimento, como vai acontecendo. Maravilha. E ela estava me contando que realmente que a gente não pode, tem responsáveis que não gostam quando vai dar o início desse tratamento, não, que vai fazer entrevista para saber como que vai ser, dar o início. E tem pais que realmente que não aceitam ter uma outra pessoa com eles, que ficou até mesmo constrangido, né? De estar se a outra pessoa está ouvindo o acontecimento, né, Alana? E aí eu achei interessante, né? Isso porque, como você está falando, que às vezes a gente vai postar alguma coisa, né? Vai ofender, né, o responsável. Então, temos realmente que ter bastante cuidado em preservar, né? Até mesmo se o paciente dizer assim, permita, é até melhor não fazer. Perfeito, né? Perfeito. É isso aí, Márcia. Acho que você compilou bem aí as ideias, tá? Maravilha, vai, Tereza. Só uma perguntinha. Eu tenho ouvido muito falar assim da estética, né? Das postagens, a escolha da paleta de cores e tal. E o que você acha sobre isso? Gente, isso é maravilhoso, mas é para quem pode fazer. A gente quem está começando tem que começar. Eu sempre oriento as meninas, né? O pessoal na mentoria já começa a desenvolver uma logo, já começa a escolher uma corzinha. Isso é maravilhoso. Mas, meninas, a gente precisa começar. Isso tudo são pequenos... A gente está preocupada com isso, né? Acaba não Aí colocando não vai fazer. nada. O momento agora é vocês botarem a mão na massa. Se hoje vai fazer amarelo, amanhã verde, depois azul, tá lindo, as cores são ótimas, entendeu? Não se prendam a isso inicialmente. Daqui a um tempo você tem uma logo, desenvolveu uma marca, alguma coisa, quer fazer nos tonzinhos da marca, quer repetir sempre a mesma letra, ótimo, façam. Mas não é algo que a gente precisa se preocupar, tá? Porque as redes sociais da psicopedagoga, ela não vai ter esse cunho de merchandising tão grande.
você não vai se vender pela rede social. Tem uma outra pegada, uma coisa muito mais de chancelar quem você é, de reconhecer essa profissional, entender um pouco de como é o trabalho, do que captar. Então, esse pessoal que procura muito essa, né, essa padronização, essa organização toda, tem um outro objetivo por trás. E o nosso objetivo aqui é, na verdade, realmente esse reconhecimento do profissional, tá? Então, façam um post mostrando quem vocês são, mostrem rostinho, mostrem vocês, né? Contem um sonho, contem os objetivos, por que se apaixonaram pela psicopedagogia. Olha quanto assunto, hein? Já dei uns 5, 6 ideias de post para a gente não ficar aí na mesmice. Tá, meninas? Isso ajuda muito, tá? Maravilha. Vamos lá, então. Voltando aqui. Vocês estão vendo? Sim. Maravilha. Obrigada, obrigada. Porque às vezes eu compartilho e não vai à tela, então por isso que eu fico assim perguntando. Um outro eixo que a gente vai comentar aqui um pouquinho, então a gente falou né, de ter rede social, de como esse detalhe para rede social é bacana. E um outro movimento que é muito interessante de vocês fazerem é um contato pelo WhatsApp, tá? Vocês vão fazer esse movimento de conversar com as pessoas pelo WhatsApp. Então, você tá ali, resolveu começar essa atuação, vai ter ali o seu momento, né, de iniciar os seus atendimentos. Então, através de uma mensagem, através de um texto simples, através, às vezes, de uma fotinho sua acompanhada de um texto, você vai enviar para os conhecidos, tá? Essa mensagem de que você está atuando na área, tá? É simples. Claro, meninas, que vocês vão ver, né, para quem essa mensagem vai encaixar. Vocês não vão fazer, né, vai mandar ali para o rapaz que um dia consertou a geladeira. Não sei, se ele tiver filhos, às vezes possa ser que interesse, né? Então, vocês vão perceber, a gente pode chamar, né, dentro do nicho do WhatsApp, os contatos quentes e os contatos frios, tá? A gente modela também esse exemplozinho de mensagem para mandar, mas ela sempre vai ter o cunho, tá, meninas, de uma conversa. Você não está se vendendo, tá? Vai ter sempre esse tom, né, de uma conversa. Por quê? Porque no WhatsApp, a gente, né, nas redes sociais como um todo, mas no WhatsApp em si, a gente vai buscar se relacionar com as pessoas, tá? Então, uma coordenadora de escola, alguém que fez um curso, algum movimento que você já fez, pais dos filhos, pais dos coleguinhas, né? Você vai fazer ali esse movimento de ir conversando, porque você vai se relacionar e aí você conta que você está atuando, tá? Uma forma interessante dentro dessa é, se você dentro desse movimento de começar, você estiver fazendo valor social ou valor popular, isso eu explico para as meninas, né? São 3 possibilidades de preço que a gente pode começar ali dentro do movimento na sua divulgação, né, no seu nicho de horários para atendimento. Então, é interessante colocar, fica delicado, fica charmoso você colocar nessa mensagem, né, para os seus conhecidos, que você está abrindo vaga, que você tem vagas de horário social. Isso fica muito simpático, tá? E aí não fica com aquele cunho, né, de estar vendendo o seu atendimento somente. Você está mostrando para as pessoas que você tem essa possibilidade do horário social, e aí você convida elas, caso elas conheçam alguém que tem interesse, para te indicar. Ou seja, você diz que você está fazendo, você está mostrando o seu trabalho e ainda você está dando a possibilidade deles, né, te encaminharem para mais alguém, tá bom? Então, ali, né, as vagas, né, para... Então, a gente vai trabalhar essa aí como uma proposta, tá bom? Meninas, como é para vocês quando a gente fala disso, né? Mandar uma mensagem no privado, mandar uma mensagem para os conhecidos por WhatsApp. Como é que vocês se sentem aí dentro desse movimento?
Vocês acham que é uma tarefa simples? É uma tarefa desafiadora, que você vai mandar para quem você conhece, né? Uma certa apresentação. Como é que vocês aí, né? O que reverbera em vocês quando a gente escuta falando sobre essa possibilidade? Eu vou falar que, assim, eu não me sinto muito à vontade, a princípio. Eu ainda tenho um pouco, assim, eu não sei se faz parte do meu ser, da minha ética mesmo, eu não gosto muito desse pensamento de estar oferecendo um serviço como se eu estivesse pedindo que alguém viesse até mim. Eu não me sinto muito à vontade. Eu, quando comecei, eu fiz exatamente o que você sugeriu aí no começo. Já tem 3 anos que eu estou atuando, vão fazer agora 3 anos, e eu comecei exatamente como você falou. Eu disparava alguns videozinhos das aulas que eu tive, sábado de pós-graduação, me formei lá na Universidade Católica de Petrópolis, né? Eu sou de Petrópolis. Muito bonito o prédio, eu sempre fazia uma foto, botava dia bonito, botava lá, dia de aula, e aí botava a aula do dia. Então, as pessoas já foram me acompanhando nessa formação, e aí, quando eu me formei, eu fiz o cartão de visita e eu postei esse cartão de visita, já sugerindo que eu já estava aberta para atendimento, e aí foi acontecendo bem devagar todo esse processo mesmo. Não tive você na época para me dar essas dicas, né? Mas eu fui assim com a cara e com a coragem, eu tive uma formação muito boa, eu saí da minha formação muito preparada mesmo, assim, embora você diga que a gente não saia preparada, eu fiz um estágio muito bom pela instituição, mas assim, eu saí muito tranquila, eu não tive medo de me lançar. Isso aí. Uma das primeiras ideias que eu tive depois de postar, que eu já tinha me formado, é oferecer às escolas públicas uma palestra para divulgar a psicopedagogia. Terceiro eixo aí. E aí eu fiz isso, algumas escolas foram abertas, né, tiveram boa vontade em me receber, outras nem tanto. E aí, desculpa, gente, é que eu tenho um cachorro, ele está passando mal, ele está com tosse. Se eu fechar o microfone, eu não vou conseguir. E aí, essas escolas que abriram ofereciam o valor social, né? Eu fiz praticamente uma divulgação ali sobre o que era e o que a psicopedagogia poderia ajudar essas crianças, de poder aquisitivo bem baixo. E eu comecei assim, tirei um dia para receber as crianças das escolas que me procuravam, e os outros dias eu deixei em aberto para aqueles de rede privada, enfim. E aí foi um processo que eu não fiquei sem paciente em nenhum momento desde a minha formação. Eu comecei numa salinha com uma mesinha que eu comprei, falei, vou comprar uma mesinha que precisa ter a mesinha e massinha para a gente fazer a caixa, né? Que é o primeiro que a gente apresenta. Então, botei e montei ali. Naquela primeira consulta eu recebi. Aí eu já fui lá, comprei um quebra-cabeça, comprei um jogo de aí, ela recebe e depois ela reinveste, ó. No início era assim, e eu tenho muito até isso hoje comigo. Se a gente for falar de controle financeiro, eu ainda preciso me adequar, porque tudo que eu recebo eu invisto. Eu gosto muito de comprar coisas para a sala. E também, peraí, né? Hã? Tem que ter o seu lucro também, né? Tem que tirar o profit ali, né? Mas é até impressionante porque parece que o dinheiro multiplica, porque eu compro e ainda vejo o retorno. É pouco, mas eu já consigo ver. Isso me dá uma satisfação muito grande. Maravilha. Então, eu fiz dessa maneira. Eu comecei dessa forma, divulgando o trabalho a partir do momento que eu comecei a fazer a pós-graduação. Excelente, excelente. Deixa eu aproveitar esse gancho aí desse movimento que a Eliane está trazendo aí para dizer para a gente, né, para conversar com a gente, é o seguinte, nós não somos ensinadas, né, dentro do contexto social como um todo, a vender, a nos posicionar. Meninas, alguém aqui está fazendo algo ilegal? Vai vender droga? Não. Então, por favor, né? Quando a gente fala que a gente vai anunciar para um conhecido, eu faço essa brincadeira mesmo, assim, de coração, porque a gente precisa tocar nessa profundidade. Nós estamos oferecendo um trabalho lícito, honesto, amoroso, humano, respeitoso. Gente, não tem nada demais. Então, assim, realmente é claro que a gente sabe dos nossos movimentos, cada uma vai ter ali, né, as suas barreiras para ir transpondo, mas enviar uma mensagem, mostrar para as pessoas, comunicar que você passou a fazer é algo muito
muito importante e totalmente honroso. Tá? E totalmente honroso. Não significa que a sua agenda está vazia, não significa que você está pedindo nada para ninguém. Você simplesmente está comunicando o que você está fazendo. E aí, quando a gente faz esse movimento, né? A Eliane traz isso na fala dela, que ela abriu vagas para as escolas públicas, ou seja, esse valor social. Quando você faz isso, né, e expõe para o outro, ainda mostra, né, esse seu lado de preocupação e não ficar com um atendimento apenas para a elite, né? Que você está abrindo para esse seu valor que você acredita que tem uma importância no social a atuação da psicopedagogia. Então, tem muita beleza nisso tudo, tá, meninas? Eliane começou aí com um cartão, perfeito! Essa coisinha de fazer um cartãozinho, a imagem de um cartãozinho, disparar isso aí, botar nos seus status, botar na rede social, esses são os movimentos. Não tem que ser nada mirabolante, não, tá? Tem que ser nada de outro mundo, coisas muito engajadas, não. Coisas simples mesmo, mas que a gente comece a comunicar, falar para os familiares. Às vezes a nossa família não sabe o que está fazendo. Né? Uma pessoa ali que você conhece, que só encontra, sei lá, na festa de Natal, né? Num período ali específico do ano, não sabe que você começou a atuar. Aí, às vezes, conhece alguém que está com alguma dificuldade, mas não te indica porque você não comunicou. Quem não se mostra não é lembrado. Então, com sutileza, né? com postura, com elegância, como nós todas aqui somos, mas a gente se mostra assim, que ninguém está fazendo nada de errado, ninguém está roubando, né? Ninguém está aí vendendo coisa que não deveria. É o nosso serviço, é o que a gente acredita, tá, meninas? Não sei se faz sentido para vocês. Não, só retificando aqui o que eu tinha dito, eu não me senti muito à vontade, porque eu não tenho... eu não saberia como fazer isso dessa forma elegante, né? Eu não saberia como me colocar ali, mas eu usei as redes sociais, o Instagram, o Facebook, e, enfim, a divulgação feita pela família, o indicação, né? E deu muito certo, mas eu super apoio quem consegue fazer. Eu tenho amigas que fazem, estão com as salas cheias, conseguiram alcançar o propósito da divulgação. Mas é uma coisa minha mesmo, ainda não consegui transpor muito isso. Este é o nosso movimento, de nos reconhecer, de entender também quais são, né, ali as barreiras que cada uma precisa ou tem, né, tá com esse movimento de transpor. Isso também é muito particular, tá? Então, assim, é claro que aqui eu vou trazer as dicas genéricas e coisas que eu venho percebendo ao longo desses anos, tanto na minha atuação, como aí na orientação, né, nas supervisões, nas aulas, nas pós-graduações, nas mentorias que eu venho sugerindo e venho dado muito certo para as meninas, elas estão conseguindo ampliar aí a rede delas, eu estou trazendo aqui como sugestão, mas é claro que cada uma vai modelar e encaixar de acordo com, né, as suas características, as suas possibilidades. Uma fala que eu gosto muito de... Pode falar, Márcia, depois eu continuo, vai. Alana, essa questão de fazer visitas na escola, como é que eu me apresento? Eu chego lá, apresento... Vamos lá, vamos falar disso agora? Eu ia falar, vamos ver o nosso próximo tópico aqui. Uma coisa que eu gosto muito de falar é o seguinte, né, meninas? Quando a gente começa a atuar numa área terapêutica, eu tô vendo que vocês estão mandando algumas coisas aí no chat, eu não tô acompanhando, porque como tá aqui, aí depois a gente olha lá e eu respondo, tá? Fiquem tranquilos. A nossa atuação, que a gente escolhe como a nossa profissão, é fonte de cura para nós. Então, a gente vai lidar exatamente com algumas dificuldades, porque a gente precisa transpor aquilo para ir para o próximo nível. Eu acredito profundamente nisso. Por isso que eu estou aqui com vocês hoje. Então, eu venci muitas barreiras antes de chegar aqui. Primeiro, para acreditar que eu tinha alguma coisa para dividir. Segundo, para acreditar que a minha voz podia tocar o outro, que a minha experiência valia alguma coisa. Então, foram muitas barreiras que eu fui ali, né, aos poucos superando. Ainda estou transpondo muitas delas, tá? Por isso que por isso que a gente se mantém em movimento, que é no encontro, é na fala, é fazendo que a gente vai proporcionando esses processos internos de cura. E meninas, quando uma de nós rompe uma barreira, quando uma de nós avança um passo, a gente carrega outras. Olha aqui, ó, somos 13 mulheres numa noite de quinta-feira. Por quê? Porque eu tomei a decisão que eu ia conversar com vocês. É isso. Entendeu? É exatamente sobre isso. A gente vai encontrar as nossas dificuldades. Não estou dizendo que aqui ninguém tem que se violentar e sair fazendo porque a Alana disse que é para fazer. Claro que não. É dentro do seu, né, do seu tempo, das suas reflexões, mas precisa fazer, gente. Senão a gente continua na zona de conforto, senão a gente continua onde a gente estava. E o próximo nível, ele está nos aguardando. Ele está esperando que a gente chegue lá.
entendeu? E só depende desse movimento, né? De cada um de nós enfrentar ali uma barreirinha, transpor ali um passo que precisa ser dado. Beleza? Vamos lá para o nosso terceiro ponto, que foi aí que as meninas já começaram a conversar um pouquinho, que vai ser, né? Ou seja, então a gente precisa montar uma rede social para a gente se organizar. Meninas, antes de eu dar continuidade aqui, vocês vão receber isso aqui, tá? Esse material, esse mapa mental vai para vocês, não precisa ficar se preocupando em anotar e sair correndo, não. Isso tudo volta para vocês, tá? Vocês estão enxergando bem aí? Então, primeiro a gente falou da rede social, fizemos aqui, né, algumas sugestões de como organizar mais ou menos essa rede social. Depois a gente vem falando ali no WhatsApp, então comunicar, enviar aos conhecidos. Eu não acrescentei aqui familiares, vou botar conhecidos e familiares, tá? Né, essa mensagem de que você começou a atuar. E um outro movimento que funciona bastante nesse processo de divulgação do trabalho é oferecer as palestras, tá? Esse aqui é um movimento muito desafiador para muitas de nós, e eu compreendo, porque falar em público a gente sabe que é, né? Tem as suas características difíceis, tem as suas questões, mas é algo fantástico para a gente se mostrar como autoridade, como quem domina aqueles assuntos, né? Então, vai ter esse movimento mesmo, né? De você se colocar como especialista da aprendizagem. Você pode buscar, né, escolher 3 temas que você gosta de falar, tá? 3 assuntos que você gosta de falar. Você vai organizar esses 3 assuntos, né, num PDF, vai organizar, né, um PDF, tá? E você vai procurar locais onde você possa falar sobre esses assuntos. Aí já me colocaram, né? Então a gente vai nas escolas? Sim, vai nas escolas. Um bom nicho são as escolas públicas. Escolas públicas normalmente abrem as portas de uma forma muito mais tranquila. Outro dia a gente recebeu, né, eu trabalho em algumas instituições, né, e eu estava fazendo justamente assessorando uma das escolas públicas aqui no Rio, e recebemos uma terapeuta de família, bateu lá e falou, eu gostaria muito de conversar sobre a importância da afetividade para as famílias, para os pais. Beleza, já agendou lá o momento dela. Então, é exatamente isso, né? Vai lá, se mostra, oferece. Meninas, o não a gente já tem, tá? O não a gente já tem. A possibilidade do sim é que ela é transformadora, tá? Então, a gente vai pensar nas escolas, no local, né? No local da sua religião. Ou seja, né? Vai perguntar ali se você pode conversar com um grupo de pais, conversar com o grupo da igreja, né? Trabalhar ali com um grupo, né? Que pode ser ou das crianças, ou mesmo, né? Com os responsáveis, ou todo mundo junto. Então, ali é um ambiente seguro, que você já conhece as pessoas, e você pode exercitar esse movimento de falar, tá? Então, mas sempre relacionados aos temas da aprendizagem. Mas pode sim ser ali o local da sua religião, que vai ser muito tranquilo, tá? Vocês podem oferecer também para as empresas, tá? Para as empresas. A empresa do companheiro, da companheira, a empresa de, né? A minha irmã trabalha numa empresa, eu vou lá perguntar para ela se eu posso ali oferecer e conversar. Eu acho interessante, menina, que essas palestras, elas sejam sem custos, tá? Esse início. Elas sejam sem custos. Por quê? Porque você está ali, né, na verdade, oferecendo. Então, você também não vai abrir a sua agenda de palestras para toda semana você dar uma. Talvez 2 por mês, porque aí você organiza ali. E o que você faz, né, de mais interessante ao final destas palestras? Esse eu acho que aqui é o pulo do gato, né? Você se coloca à disposição, tá? Você se coloca à disposição, tá? E você pede, nesse movimento de se colocar à disposição, você vai pedir um retorno da sua fala. E aí, quando você pedir o retorno da sua fala, você vai pedir que esse retorno seja enviado por mensagem, né? No WhatsApp. Ou
Eita, o que eu fiz? Por mensagem no WhatsApp, ou um direct na rede social, ou seja, está fazendo a pessoa já ir lá te conhecer, você pode pedir para ela botar. Se você, né, vai pedir para a pessoa tirar uma foto, pede para ela te marcar, ou seja, quando você fizer a apresentação, bota o seu arroba lá em cima. Isso tudo você vai ampliando a sua rede, essa conectividade que a gente chama, que ela é tão bacana. Tá? Então, a gente pode fazer isso. Você se coloca à disposição e você vai também, né, gente, se mostrar como especialista, como autoridade, tá? Isso é importante demais. E sem contar que a gente vai fazendo o quê? A gente vai criando uma musculatura, a gente vai aprendendo a fazer aquilo. Nas primeiras, vai suar a mão, vai suar o pé, vai dar dor de barriga, a gente fica mal. Na segunda, um pouco menos. Então, é por isso, né, que eu sempre dou essa sugestão de começar ali num ambiente que talvez seja um pouco mais seguro, que seja um pouco mais tranquilo, como o ambiente da igreja, né, que você já conhece, pessoas ali que você tem, você possa falar para um público menorzinho, e aos poucos você vai ali ampliando. Se você trabalha numa escola, oferece se você pode falar para o seu grupo de professores, às vezes falar para os professores do contraturno, algum tema, algum assunto que você acha que seja bacana. Se você conhece, né, se você tem filhos na escola, oferece para as escolas dos seus filhos, vai lá e pergunta se você não poderia falar no momento de reunião, que não seja, né, da turma que você, né, da sua turma, porque ali pode ser que tenha uma confusãozinha ou até não queiram, né, porque ali você está no papel de pai, mas para outras turmas, para os professores. Então você vai ali se mostrando, se oferecendo, tá? Sempre de forma respeitosa, sempre de forma elegante, como eu gosto de brincar, mas também entendendo que esse movimento de se mostrar é que vai fazer com que você seja reconhecida e lembrada como alguém que atua naquela área, como a especialista, tá, meninas? E aí, fez sentido para vocês? Márcia, te respondi o que você tinha perguntado? Márcia Lima, cadê ela? Tá ali. Sim, respondi. Adorei as dicas. Adorei. Maravilha. Foram inovadoras. Maravilha. Meninas, não tem nada demais. Vai falar sobre a importância da rotina, para, né, ter em casa uma rotina de estudo. Às vezes a gente pensa que falar do óbvio não vai acolher, o outro não vai querer, porque é assim, gente, o óbvio precisa ser lembrado, o óbvio precisa ser, né, reafirmado com frequência. Vai falar da importância, né, do cuidado com o sono para o aprender. Quantas famílias hoje em dia dormem, né, crianças dormem muito tarde para acordar no dia seguinte cansadas? Então vai falar das funções fisiológicas que influenciam nesse aprendizado, sono, alimentação, exercício, pegar sol. Olha que tema fantástico, super simples. Rotina, organização, né? Autonomia, pequenos passos de autonomia, como isso influencia no processo de aprendizagem como um todo. Então, assim, a aprendizagem para além dos muros da escola, que a aprendizagem não fica presa apenas ao que acontece na escola, mas ela transpassa toda a nossa vida. Então, como que essa família, como que esses pais podem fazer? Gente, tem temas infinitos, que a gente não precisa ficar da dificuldade de aprendizagem, do transtorno, nada disso. A gente vai ampliando esse olhar para considerar e posicionar muito mais, tá? Eu não sei seu nome, querida, por isso que eu não chamo, porque tá Moto Plus aí. Pode falar. Boa noite, então. Meu nome é Gisele. Oi, Gisele. Eu me formei esse ano, né? E eu descobri essa palestra por um acaso, que acho que a professora Marta colocou lá no grupo da faculdade, e era um grupo que eu ainda não saí, apesar de ter me formado. Então, essa aula para mim está sendo mentoranda muito... também, está com a gente na mentoria. Está sendo muito gratificante para mim, porque eu me formei, mas eu ainda não tive coragem de começar, né? Porque eu não sabia como fazer, então eu não comecei. Deixa eu ver quem é. Eu não comecei. E eu vou ficar aqui no escuro um pouquinho, que eu vou abrir o portão, que alguém tocou a campainha. E eu não sabia como começar. E, assim, eu já dei palestra na escola que eu trabalho sobre alguns assuntos, inclusive sobre comunicação alternativa. E essa dica, para mim, foi de ouro hoje, porque eu queria fazer um Instagram profissional e eu não sabia como fazer esse Instagram profissional. Eu não sabia como fazer Thalita, eu estou falando na aula aqui. Eu não sabia como fazer esse Instagram profissional. Então, essa dica, para mim, hoje foi muito valiosa. Maravilha, Gisele.
E aí eu queria fazer uma pergunta. Tá. Você falou aí sobre o atendimento social. Esse atendimento social que você falou aí, teria uma quantidade... Eu pretendo fazer esse atendimento social, mas pode ser assim, tem que ser toda semana, uma vez na semana, eu fiquei com muita dúvida nisso aí. Calma, obrigada. Maravilha. Vamos lá, atendimento normalmente é uma vez por semana, tá? Não é? Mas ele pode ser até 2 vezes por semana, dependendo da situação, né? Que o nosso cliente chega ali pra gente. Então, normalmente é uma vez por semana, sim, tá? Essa coisa de 15 em 15 dias e tal, isso não se aplica muito, não, né? A gente precisa de um processo terapêutico mais contínuo, lembrando sempre desse cunho terapêutico da atuação psicopedagógica. Então, sim, você vai abrir vaga na sua agenda semanal para alguma quantidade de atendimentos no valor social, tá? A gente até conversou isso naquele aulão aí do Gerenciando, mas vale a pena sempre pontuar isso. Você vai fazer ali, dentro das suas possibilidades, tem que calcular para você também não sair no prejuízo, uma vez que às vezes no início está sublocando a sala, ainda está fazendo, né, o retorno do investimento do valor que você deu inicialmente, mas quantos atendimentos sociais podem ser possíveis para você ir tendo esse retorno ao passo que você está começando. Mas é fantástico. Eliane botou isso, eu também tive isso muito no meu início. Eu enchi a minha agenda de social, e eu comecei com social mesmo, que era o que eu tinha. Eu fui ganhando experiência, eu fui aprendendo a fazer, gente, e automaticamente eu fui me sentindo mais segura, eu fui chegando a um particular, né, um preço cheio, depois de um outro movimento, a gente foi fazendo ali aos poucos, né, esse movimento, e funciona, tá, meninas? Funciona bastante. Gisele, você quer falar mais? A mãozinha ainda está aí em pé? Não, eu não sei como abaixar mesmo. Como tirar, mas show. Obrigada. Que bom, que bom. Você já veio. Meninas, Márcia, você ia falar. Márcia, respondi, né? Você falou que... Sim, me tire uma dúvida. Como chegar na sua coordenação e falar que quer fazer uma palestra na escola sem passar aquela impressão de que você quer ser melhor do que os outros e tudo mais? Primeiro... Excelente. Primeiro movimento, meninas, a gente vai fazer a nossa conexão com a nossa espiritualidade. A gente vai rezar, a gente vai meditar, a gente vai se conectar com o que a gente acredita. Isso é o primeiro de tudo. A gente não sai puro de casa, né? Isso eu sempre brinco. Então, por isso que as mulheres são tão potentes, porque a gente tem esse canal, né, muito bem estabelecido. Então, a gente vai pregar o que a gente acredita, então você vai fazer as suas orações, né? Você vai vestir ali o seu melhor sorriso, vai buscar as melhores palavras e você vai chegar para a pessoa para falar da forma mais tranquila que possível, que você gostaria de fazer esse movimento, que você, né, tem se aprofundado aí nos estudos e acha que seria uma contribuição bacana tanto para você quanto para o grupo, que você também ia podendo, né, fazer esse movimento do treinamento. É abrir o coração, gente, é falar com a verdade mesmo, sabe? E depois, né, a coordenação, a direção abriu para você, se tiver o desejo de abrir para outras pessoas, por que não? Você só está dando o pontapé inicial. Outros que tomem a coragem vão lá conversar também, tá? E é isso, meninas, é vencendo as nossas barreiras, sabe? É com a gente mesma, porque é isso, só é a gente que precisa romper aí, ir lá perguntar, ir lá se oferecer, ir lá conversar, né? Isso é muito, muito lindo quando a gente consegue esse movimento, tá? Não sei, te respondi, Márcia? Bacana, bacana. Meninas, beleza, foi isso. Vou dar uma última olhada aqui para a gente fazer recapitular o todo, tá? Vamos lá aqui de novo. Estão vendo? Eu não vou diminuir muito para ver o todo, mas para a gente ver. Então, falamos da importância de ter as redes sociais. Tereza levantou a mão, né, Tereza? Posso concluir aqui, depois a gente volta? Pode. Maravilha. Aí eu fecho o compartilhamento. Então, a importância da gente ter essa rede social, então de ter um nomezinho ali, né, relacionado à psicopedagogia, uma boa foto de perfil, clara, nada de selfie, nada de foto com um monte de gente, ou com fundo colorido, uma foto mais clarinha com o seu rostinho, uma bibliografia, né, uma biografia estratégica, dizendo o que você faz, quais são as suas formações, talvez umas características, né, suas habilidades, uma personalidade, botando ali os seus contatos, né, se colocando à disposição. Pessoal, mas eu vou colocar meu contato e eu não tenho ainda um local para atender. Aí a pessoa vai me ligar e eu faço o quê? Com toda a gentileza do mundo, você vai dizer, olha, por enquanto eu estou sem um espaço. Se você, né, tiver com muita urgência, posso te passar uma outra pessoa, te indico uma colega. Se você puder esperar um pouquinho, daqui a pouco eu entro em contato. Gente, ninguém morre em dizer não, tá?
Porque às vezes a gente vai sofrendo muito, já imaginando o que o outro vai fazer. Se acontecer, você vai ali com a sua honestidade se posicionar. Tá? Mas já vamos começar isso. Porque às vezes nos força a correr atrás o cliente. Você vai correr atrás do espaço quando o cliente chega. Né? É aquela coisa ali de mobilizar, né? de impulsionar. E aí, então, vocês vão buscar nas redes sociais o movimento das postagens regulares. Eu faço ali a sugestão de uma por semana, não precisa de mais que isso. Se você fizer uma por semana, dá na média de 54 postagens no ano, é coisa para chuchu, tá? Lembrando ali do nosso código de ética, da importância da gente ter ali um posicionamento coerente com o que a gente faz, o que a gente quer passar, tá? E os stories também, para ir alimentando sempre que possível. Por exemplo, hoje eu acredito que todas já tenham feito story aí do nosso aulão, né? Já tenham postado que vocês estão aqui estudando, porque isso é fantástico. É aquela, né? É a lei do retorno, né? O reconhecimento para mim e para vocês que estão aí investindo em vocês. Então, por favor, vamos lá, meninas. E aí a gente vai falar também da importância do WhatsApp. Então, você vai mandar uma mensagem para os seus conhecidos, para os seus familiares, você vai dizer que você está começando essa nova atuação, esse novo fazer, tá? Sempre nesse tom de conversa, oi, tudo bem? Passando para saber de você e também para dizer, né, para contar uma novidade, agora eu estou começando aqui a atuar como psicopedagoga, então, assim, né, queria te contar, sempre nesse tom, assim, sabe, de um diálogo, para você ir ali envolvendo a pessoa, e não simplesmente aquela propaganda solta que às vezes a gente nem lê quando chega, né? Então, a gente vai fazer ali aquele envolvimento, nada muito longo, nada muito grande, sucinto, pequenininho, tá? E se puder, né, colocar aí essa possibilidade da vaga do atendimento social, é bacana, porque é uma proposta que vale. Por quê? Porque aí você já pode pedir para eles encaminharem para outras pessoas do Inter que possam ser interessantes também, tá, meninas? E aí, como último item de sugestão, com esse último eixo, são as palestras, tá? Então, a minha sugestão é que vocês escolham 3 temas que vocês gostem de falar, que vocês acham que vocês têm ali um domínio, que seja gostosinho. Vão organizar um PDF, porque aí você vai entrar em contato, né, com esse local que vocês vão buscar. Pode ser uma escola, pode ser o seu grupo religioso, pode ser uma empresa. Você pode falar inicialmente que você tem um material para mandar por e-mail também, fazendo esse convite mais formal. A minha sugestão é que sejam sem custos, porque nesse início você está criando ali, né, esse movimento, você está aprendendo a fazer, então é um exercício para você. Aí no final, você sempre se coloca à disposição, pede um retorno, pede uma avaliação da sua fala, e aí você dá o seu número de WhatsApp, pede para te mandar uma mensagem pelo Instagram, mandar um direct, você vai fazendo ali esse connecting, né, esse networking que é importante. E você vai ali naturalmente se mostrando como especialista, como autoridade no processo de aprendizagem. Tá ótimo? Fechando aqui, acho que Tereza tinha uma pergunta e eu queria ouvir as outras meninas também. Vamos lá. Alana, eu já ouvi falar, né, sobre uma carta, né, que a gente, ao invés, assim, também, né, uma outra possibilidade, além de oferecer as palestras, é você ir nas escolas, no neuropediatra, no pediatra, né? Quem trabalha com idosos na parte da geriatria, e escrever, né, uma carta e junto com o seu cartãozinho e se mostrar, né, colocar à disposição deles. O que você acha? Não vou dizer para vocês que é uma coisa que eu tenha feito, não tenho essa experiência, nunca fiz isso, muito pelo contrário, a gente acaba falando com os outros especialistas, com os outros profissionais por telefone, eles já salvam ali o seu contato, naturalmente, se é do interesse deles, eles já mandam, porque é isso, meninas, a gente busca fazer contato com todo mundo que atende os nossos clientes, porque é importante para saber informações sobre o cliente, mas também é importante para a gente se mostrar como, né, como profissional que está ali fazendo essa ponte dentro do atendimento. Tá? Mas é uma boa, Tereza. Se você acha que é uma coisa bacana, faz aí esse movimento. Uma amiga minha fez, assim, está dando certo assim para ela. Fez uma cartinha, tipo assim, que você falou, né? Do jeitinho agradável, falando do trabalho e tal, dá o endereço.
E tem Excelente. funcionado. Uma coisa bacana dentro disso que a Tereza está colocando é você ver onde está o seu espaço, né, onde vai ser o consultório que você vai atender, e você fazer ali uma volta nas escolas do entorno. E aí eu acho que vale nessas É isso que ela escolas fez com a você volta deixar do os entorno. cartõezinhos, Ó. você se apresenta, conversa, diz que está chegando ali no Isso. bairro, que está começando, e pode deixar uns cartõezinhos lá, ou até escreve seu telefone e bota lá, eles prendem num quadro. Ela está dizendo para a gente salvam jogar no- aqui no nosso histórico. Oi, Valdinéia. Acho que foi sem querer. Então, isso é um movimento que é interessante, tá? Vale a pena, sim, para vocês. Isis. Tá sem áudio, queridona. Oi, Alana, tudo bem? Tudo? Então, eu estou terminando a faculdade agora também. Eu demorei um pouquinho, cheguei um pouquinho atrasada para a aula, mas não sei se vai fugir muito do assunto, mas também estou iniciando. Já fiz o Instagram, posto às vezes algumas coisas, porque como eu sou da educação, as minhas amigas me seguem e como lá na escola eu sou a única que é especialista, né, em análise do comportamento e tem uma puxada ali para o autismo, elas sempre me perguntam, né? Então eu sempre faço uma postagem assim, uma ou outra no Instagram para ajudar elas. E aí hoje uma amiga que é psicóloga me encaminhou uma criança com TDAH, só que eu acabei perdendo o cliente porque eu não tenho espaço ainda, né? Não perdeu nada, ele nem era seu, você não tinha aquele espaço. Né? Só perde o que é teu, não é nada teu. Não deu continuidade, não pôde. Porque ela queria atendimento por convênio, né? Eu nem sei se psicopedagogo faz atendimento por convênio. Ainda não, tá chegando. Tá chegando o nosso momento, né? Isso, a regulamentação tá aí. Daqui a pouco a gente vai estar com uma profissão reconhecida e aí sim esses trâmites vão Mas não tem mesmo, né? Eu falei, eu nem sei. Acontece às vezes por plano de saúde, eles assinam quem assina é o psicólogo, assina o fonoaudiólogo e bota o psicopedagogo para atender. Mas aí bota assim de meia em meia hora, né? Um atrás do outro. Não é o mesmo movimento do atendimento que a gente prioriza, né? Entendi, tá bom. Obrigada. Nada, Isis, seja bem-vinda. Meninas, agora eu queria perguntar para vocês, né? Já estamos aqui em 1h10 de encontro. Queria perguntar para vocês por que valeu a pena estar aqui nesse aulão comigo hoje. Vamos lá. Eu quero falar. Vai lá, Márcia. Então, para mim foi de extremo ganho para mim, porque como eu estou cursando, já me abriu um leque assim de como dar início, de como fazer, né? Já me deu assim, já abriu um caminho, já estou aqui com a minha mente já. Esse é o objetivo, borbulhar ideias. Vamos lá. Com muitas ideias, fui já ansiosa para chegar o dia que eu me formo ano que vem, no começo do ano que vem, já para poder pôr em prática, né? Porque é uma área também que eu gosto também, por isso que eu estou cursando, fazendo essa pós, né? Eu também já estou trabalhando na área da educação, né? E quero também deixar aqui uma experiência que eu estou tendo com uma criança que ela é diferente, né? E essa criança chegou comigo sem ter aquele, não sabia lidar com os colegas dentro da sala, e hoje, graças a Deus, né, com a ajuda da ciência, do conhecimento que a gente vai buscando. E da profissional cuidada que é você, né? Não vamos desmerecer. Buscando mais sempre para poder estar auxiliando. E hoje, né, os pais me dão esse retorno de que o filho teve melhora, ele já está tendo um outro desenvolvimento dentro da família, né? E ele desenvolveu comigo, né? E ele não tinha esse desenvolvimento até mesmo dentro da família. E ele conseguiu. Eu falei assim, poxa, eu ainda não estou formada nessa minha pós, mas eu estou conseguindo desenvolver um pouco. Parabéns, né? Parabéns, Tendo essa aula com você, em como dar um início, e escutando também as colegas, né? E aí eu tô aqui assim, meu Deus, doida já para pôr a mãe para poder. Perfeito, é isso aí. Tem muita coisa para fazer, mas já pode começar fazendo agora. Excelente, Márcia. Muito bom te ouvir, viu? Ter aberto essa oportunidade para a gente, porque às vezes é tão difícil, né, de ter
pessoas assim que abrem, né, e dá essa oportunidade para a gente assim, que é de graça, estamos em casa, aprendendo de graça, isso é muito bom, muito obrigada, e que venham mais pessoas até você, que você venha ensinar mais pessoas e que você venha crescer muito mais. Todas nós, uma puxando a outra, maravilha, maravilha, obrigada, Márcia, muito bom te ouvir. Meninas, e aí, por que valeu a pena estar aqui hoje? Posso falar? Pode, Vera. Bom, para mim é um momento de reavaliar, né? Eu já comecei a atender esse ano e esse momento aqui eu estou observando se eu estou indo no caminho certo, né? Que é ter, no caso, você participa da BPP, né? E é sempre bom de ter a orientação direta da BPP. Então, valeu a pena e está valendo e vai valer mais ainda. Maravilha, maravilha, Vera, muito bom, muito bom. Mais alguém, meninas, gostaria de falar por que valeu a pena esse aulão hoje, o que tá saindo de aprendizagem? Não? Vai, pode ir. Vai, Yane. Pode falar, Tereza. Então, para mim sempre vale a pena poder acompanhar o processo de cada uma, porque eu acho que a gente sempre tem alguma coisa diferente para falar e para oferecer. São dicas tão valiosas que às vezes você está no meio ali e esquece de algum detalhe, ou ouve um depoimento de uma amiga, de uma pessoa que está ainda, né, começando, mas que tem um olhar já tão diferente daquele que você se habituou a ter, porque a gente também entra num caminho muitas vezes de rotina, né? Esquece esses detalhes que a gente precisa olhar todo dia, cada um de uma maneira diferente, né? Cada um é cada um. E quando a gente está por muito tempo atuando, às vezes a gente se perde um pouco, né? E quando a gente encontra pessoas que têm um olhar ainda novo, um olhar novo, né? Porque o nosso olhar, ele não envelhece, mas ele se habitua muito, né? Aquilo que a gente vai olhando diariamente. E eu aprendo muito, assim, foi muito bom ouvir. Eu também me empolguei muito, Márcia. Eu tinha isso que você está tendo agora, aquela vontade, eu quero me formar. Cara, eu aprendi, eu sei como fazer. E me lançar, sabe? Assim, eu ouvia o depoimento das professoras falando em aula, eu falava, gente, eu também sou capaz. E esse sentimento é muito bom. Né, eu me calcei, uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu me formei é me associar, porque eu também queria estar respaldada, eu queria ter esse apoio, já que ainda não está regulamentada, mas eu queria ter uma referência, né, até porque as pessoas perguntam, psicopedagogia, como? E aí quando eu falava BPP, né, a associação, as pessoas já me davam uma credibilidade maior. Eu achei isso muito importante, isso foi um fator que me ajudou muito, tanto para começar, quanto para me estabilizar. E foi muito bom. Eu pretendo participar de todos os que você apresentar, Alaine, porque é valioso demais, realmente. Parabéns, tá? Muito obrigada e agradeço demais assim, a sua disponibilidade em né, dividir com a gente o seu potencial. Mostrar para a gente que a gente também pode. Obrigada. É isso aí, Eliane, fantástica. Isso aí, todas podemos. Muito obrigada, querida. Tereza? Alana, eu te conheci agora há pouco tempo, né? Te descobri sozinha nas redes sociais. E assim, eu estou apaixonada, né, pelo seu jeito de meigo, carinhoso e claro de nos orientar, simples, né? Com uma linguagem que atinge a todos nós, né? Todo dia assim, eu fico olhando para ver se tem alguma novidade para eu estar junto. E hoje, né, esse tema, né, é um tema assim que a gente tem aproveitado muito as redes sociais para isso, e você tocou em muitos pontos aí que mexeu comigo, né? Ficar esperando, poxa, tem coisa para caramba para poder a gente colocar e a gente vai deixando para depois ficar com medo, tá bom, não tá a cor, essa cor, é esse, né, layout, é esse assunto. Então, assim, deu um encorajamento assim muito grande, tá? A dica do WhatsApp, eu nunca tinha ouvido ninguém orientar sobre isso, achei muito bacana, tá? E como outras coisas, estou aqui com 3 folhinhas da minha agenda anotada, mesmo que você falou que não precisava que você vai passar, mas assim, nossa, mãe, muito bom, muito obrigada mesmo, tá? Que Deus continue te abençoando, assim, muito, muito mais.
Obrigada, Tereza. Fico muito feliz. É isso aí, isso aí. Estou cumprindo a minha missão. É isso aí. Gisele. Ah, agora meu nome apareceu aí, eu Não, não troquei. apareceu não, eu que guardei, tá? Moto Plus Ah, tá. ainda. Pensei que tinha aparecido, que eu troquei aqui. Não, acho que não Então, foi. Não foi. por que valeu a pena eu estar aqui, né? Primeiro que aliás, eu falei que foi por acaso, mas eu acredito que foi Deus, né? De eu ter entrado no grupo e ter visto lá a propaganda da aula, né? Para mim foi um divisor de águas. Por quê? Porque me encorajou. E, assim, às vezes a gente tem tudo na mão, Deus vai abrindo os caminhos, né? E a gente vai deixando para depois, deixando para depois. Por que eu digo isso? Porque eu já tinha dado algumas palestras lá na escola, né? Eu trabalho aqui numa escola aqui em Queimadas, e depois de hoje ter feito uma avaliação na escola, o diretor nos convidou para dar uma sugestão de uma criação de uma sala de recursos lá na escola, né? Já tem uma sala que funciona, entre aspas, mas ele quer fazer uma nova sala. E, assim, me encorajou a começar, porque eu ficava sem saber. Então, para mim, essa aula foi um divisor de águas. Já estou te seguindo no Instagram. Ótimo, isso aí, vamos lá. E uma coisa que eu queria pedir você falou sobre uma aula que você deu sobre o escritório, o atendimento, como começar. Eu queria pedir encarecidamente se eu pudesse ter acesso a essa aula. Claro, só mandar lá depois um oi que eu te mando, fica tranquilo. Tá, compartilha tudo, gente. Esse negócio de conhecimento guardado não serve para nada, não multiplica na gaveta. Aqui, se a gente sabe, a gente passa para frente, entendeu? Isso aí. E parabéns pela iniciativa, porque, de fato, uma amiga aí falou, é muito difícil alguém que se disponibiliza a dar esse tipo de aula gratuitamente, né? Então, assim, Deus continue te abençoando, poderosamente sustentando, para que você continue aí e que outras como nós possamos futuramente seguir seus passos, né? É isso aí. E às vezes, igual a gente, tem muita gente que gostaria de começar e não sabe como fazer. Então, isso foi ótimo. E outra coisa que eu queria falar para fechar, que eu falo muito. Uma amiga aí perguntou, como é que eu me ofereço na escola que eu trabalho? Então, como que eu dei a minha primeira palestra na escola que eu trabalho e depois dessa surgiu outras? Numa conversa. O diretor chamou para perguntar sobre um aluno especial que eu tinha, e aí nessa conversa eu falei para ele que eu tinha me formado e que eu tinha observado o aluno de uma colega que não falava e falei com ele sobre a comunicação alternativa, né? E eu tinha acabado de ter uma palestra na faculdade sobre isso. E aí ele me convidou. Então, às vezes, numa conversa, já se abre uma oportunidade para que você dê lá a sua primeira palestra na escola que você trabalha. Então, é isso. Demais, parabéns. Obrigada, eu achei Gisele. Eu acho interessante, obrigada. Eu acho interessante a gente fechar com isso, né, meninas? Movimento. A gente precisa estar em movimento. É fazer um pouquinho diferente do que já foi. Vocês estão se sentindo motivadas? Vocês estão se sentindo engajadas? Essa é a hora. Mas não é para guardar amanhã na gaveta e não fazer mais. Não. Se comprometam. Porque a única coisa que está entre nós e realizar o que a gente quer é a gente mesmo, é a nossa ação, é a nossa vontade, tem nada nos impedindo, né? Nós somos aqui pessoas perfeitas, abençoadas, né? Temos aqui a nossa saúde, os nossos sonhos, então a gente só precisa se movimentar, ir atrás. Mas é claro que é um passinho a cada vez, é começando esse movimento. Se ficar parada apenas no mundo das ideias, a coisa não vai, né? Então, a gente precisa botar aí nessa força de ação, tomada de coragem, tomada de muita fé. E é isso, gente. O mundo precisa de psicopedagogas humanizadas, gentis, com um olhar afetuoso. Chega desse pessoal que fica laudando aí, lascando qual é a dificuldade. Não, a gente trabalha com a potência. A gente trabalha com o que o indivíduo tem de melhor. É claro que a gente olha para as dificuldades, é claro que a gente entende, mas a gente não fica focando na coisa ruim, tá bom? Pessoal,
Tem a mentoria para psicopedagogas, a gente faz esse encontro, né? Tem a possibilidade de vocês fazerem essa mentoria individualmente comigo, você pode fazer um processo individual ou pode fazer um processo em pequenos grupos. Tem 2 meninas lindas aqui que fazem esse processo, Márcia já fez, Laene está fazendo agora, e você, né, Gisele, veio indicada pela Marta, que também está comigo no processo de mentoria, e é isso, né? A gente vai ali ampliando as possibilidades. E nessa mentoria, que eu pego na mão mesmo, meninas, e eu ensino tudo, né, que seja possível para alavancar esse processo de começar a atender, começar o processo da clínica, ou para quem já está ali caminhando, fazendo, a gente faz ali, né, uma visão, a gente faz uma revisão de que ponto você está, e aí a gente manda bala para poder ir para o próximo nível, né, para poder levar ali para a próxima etapa. Então, tem essa possibilidade. Quem já está atendendo, está lá com os casos clínicos e precisa de um suporte, que é um olhar para o caso clínico, pode vir para a supervisão. As supervisões acontecem individualmente, entre 50 minutos e 1 hora. Então, acontece também dentro da sua necessidade. Então, está precisando, está querendo conversar sobre o caso, está querendo entender melhor ali como é que estão os trâmites. É um olhar para o atendimento, um olhar para a psicopedagoga. A supervisão tem um cunho um pouco diferente. Então, ela acontece, né, de acordo com a necessidade. Então, vem também, pode entrar. E a gente tem, uma vez por mês, um grupo de estudos para psicopedagogas. Aconteceu ontem à noite, o de outubro, e uma vez por mês a gente se reúne para estudar temas relacionados à psicopedagogia e aprendizagem, porque a gente sabe que a gente não pode parar de estudar. A gente está sempre, a gente lida com aprendizagem humana, a área mais dinâmica não existe. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro ali se reciclando, trocando, crescendo juntas. Então, esse grupo de estudos é online também, acontece uma vez por mês, e vocês são super bem-vindas, caso desejem aproveitar. Meninas, um beijo, muito obrigada. Vamos abrir a câmera aí para foto. Poxa, tinha uns 15, agora tem 11. Mas vamos aproveitar essas 11 que ficaram até o final. Meninas guerreiras, maravilhosas. Valdinéia, se puder abrir, Michele, só para a gente tirar a foto. Vamos lá? Não? Tudo bem. Vamos com quem está aí. Sorrisão. Deixa eu só ver se eu consegui aqui, meninas, que às vezes eu me embanano. Ah, ficamos ótimas. Muito obrigada, quero agradecer imensamente, me sinto muito honrada pela credibilidade de vocês, pela escuta de vocês, pelo tempo de vocês, e tenho certeza que cada sementinha plantada será de uma profissional incrível, que vai tocar muitas outras crianças, muitas outras famílias, e aí a gente vai ampliando essa rede humanizada de psicopedagogas, e mulheres felizes com o que elas fazem, beleza? Um beijo, boa noite e até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite a todas. Beijo. Beijo. Boa noite. Boa noite, meninas. Um prazer. Boa noite. Tchau, boa noite.